Olá a todos e todas, bem-vindos de volta à nossa série, onde nós resolvemos os exemplos dos capítulos do Halliday Resnick, 10ª edição, Fundamentos da Física, volume 1, Mecânica. Estamos no capítulo 6 e vamos dar uma olhada nesses exemplos. Então, olha lá, derrapagens... não, esse aqui é o exemplo 2. Agora sim, exemplo 1. Força... Isso aqui, o que parece para vocês? Deveria ser força inclinada, né? Para mim parece um D. Mas tudo bem. Força inclinada aplicada a um bloco inicialmente em repouso. Este exemplo envolve a aplicação de uma força inclinada em relação à superfície na qual repousa um bloco, o que torna necessário o uso de componentes da força aplicada para determinar a força de atrito. A maior dificuldade está em separar de forma correta as componentes. A figura mostra uma força de módulo F igual a 12,0 newtons aplicada a um bloco de 8 kg. A força faz um ângulo de 30 graus para baixo com a superfície em que o bloco repousa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície, μs, é igual a 0,700, 3 algarismos significativos, olha que beleza. E o coeficiente de atrito cinético é μk igual a 0,400. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso. Vamos lá, vou ler de novo. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso. Entendi. Qual é o valor do módulo da força de atrito que age sobre o bloco? Tá bom. Então, nós temos o bloco, e aí eu estou aplicando essa força em diagonal para baixo. Pensa que tem alguém em pé aqui, e pisando no bloco, empurrando para frente, mas também soltando o peso, vamos dizer assim. Ou uma criança empurrando o carrinho. Você nunca consegue empurrar só para frente, né? Você acaba empurrando um pouco para baixo também. E é isso que está acontecendo aqui. Por causa disso, você tem que calcular a força de apoio, a força normal, e essa força normal é uma reação que impede o bloco de penetrar na estrutura do que está aqui embaixo, do chão, da mesa, né? Então aqui esse diagrama já faz um pouco do trabalho para a gente. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o bloco, tenho a força da gravidade e também tenho a parte Y da força que está sendo feita para frente e para baixo. Então, quando eu faço essa decomposição, o que está aparecendo aqui? Fy. Y é quem está sem o ângulo, né? É esse lado aqui, ó. X está com o ângulo, Y está sem. Então, Fy é F seno de θ. Fy somado com G, os dois na mesma direção, formam a força total feita na direção do solo, e o solo reage com uma força igual e contrária. Então, Fn é, na verdade, igual à soma dessas duas. E isso vai impactar na força de atrito. A força de atrito, ela é proporcional à força de apoio. E essa proporção depende se a gente está falando de atrito estático, está aqui, μs, ou atrito dinâmico, atrito cinemático ou cinético. Então a pergunta é: o bloco começa a se mover quando a força é aplicada, essa força aqui de 12 newtons total para baixo, ou ele permanece em repouso? Então como saber isso? Para saber, eu preciso calcular quem é a máxima força de atrito estático. Então, a força de atrito estático máxima. Essa força ela tem um módulo, força de atrito estático
máximo. E olha só, se a força externa está empurrando para frente, a força de atrito resiste ficando para trás. Para trás é para a esquerda do eixo positivo x. Então, isso daqui tem um sinal de menos na direção y. Quem é este módulo? F, S, máximo. Então, em módulo, isso daqui é o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Essa é a força de atrito máxima. Quem é a força normal? A força normal ela tem o seu módulo, Fn, e ela é para cima, na direção positiva de y. Então, é Fnj. E ela é igual, porém com sinal oposto, à soma das outras duas forças, porque no total elas têm que dar zero. Então, quem são essas outras duas forças que estão aqui embaixo? Nós temos a força da gravidade, que por ser para baixo, então, é menos mgj. E nós temos a componente y da força que está sendo aplicada, da força externa. Então, essa componente y, Fy, ela é... Pode escrever ela na forma de vetor, se você quiser. Ela é Fy menos Fy na direção j. E quem que é Fy? Então, isso aqui é menos F seno de θ, como a gente viu aqui, na direção j. Portanto, a soma dessas duas tem que ser igual a menos Fn. Então, a força da gravidade para baixo mais a força, a componente y da força externa, isso aqui tem que ser igual a menos, porque mesma direção, porém sentido oposto, menos a força normal. Substituindo, eu tenho menos mgj, e agora do lado de cá, menos F seno de θj. Isso tem que ser igual a menos Fn. Quem que era Fn? Menos, porque o menos vem daqui, dessa igualdade, e também, agora eu vou pegar o que a gente determinou que tinha que ser a força normal, um módulo e J. J tem em todos, então pode sumir. O sinal de menos também, você pode multiplicar tudo por menos 1. Quer dizer, tudo isso daqui vezes menos 1, e aí fica mg menos F seno de θ é igual à força normal. E essa força normal é quem entra aqui na força máxima. Então, força de atrito estático máximo é igual a μs vezes a força normal. Portanto, é μs que multiplica mg menos F seno de menos, não, mais, aqui era mais, hein? Mais. E aí a pergunta, se nós aplicamos uma força externa com esse ângulo, o bloco começa a andar quando eu aplico essa força ou ele continua em repouso? Para responder essa pergunta, eu preciso avaliar quem é essa força que empurra para frente, só a componente que empurra para frente. A componente que empurra para frente é Fx, que é F cosseno de θ. Então a pergunta é, a força que empurra para frente é maior, menor, igual? Qual é a relação dela com essa força de atrito estático? Então,
Fx, qual é a relação dela com Fs máximo? É maior, menor ou igual? Vamos ver. Vou trazer aqui para cima. Primeiro eu vou calcular a força estática. Força de atrito estático máximo é o atrito estático que multiplica mg mais o módulo da força total vezes seno. Quem que é quem aqui? O atrito estático é 0,700, que multiplica a massa do bloco. Quanto é a massa do bloco? 8 kg. 8 com uma casa só. Então, 8. Então, 2 algarismos significativos. Vezes 9,8, que é a gravidade, mais 12,0. É isso? É. 12,0. E seno de 30 é meio, com 2 algarismos significativos, é 0,50. É só calcular isso daqui. 0,700, que multiplica. Vamos ver quem que é quem aqui. Oito vezes 9,8. Essa multiplicação dá 78,4, mas a gente só pode pegar 2 algarismos. E meio de 12 é 6, que com 2 algarismos é 6,0. Então, lembra que eu mantive esses dois. Eu copiei tudo, mas só esses dois são significativos. Agora, nessa soma, então, esse número não tem nenhum significativo como casa decimal, então ele tem 0 casas decimais. Portanto, a soma vai dar 0 também. Então, isso daqui mais 6 dá 84. Opa! Caneta errada. Isso aqui dá 84,4, porém, só esses dois são significativos. Eu vou mantendo o resto só para evitar arredondamento. E faço isso vezes 0,700. 3 algarismos significativos aqui, com 2 aqui. O resultado é... De novo. Fiz a mesma coisa de novo. O resultado é 59 newtons. E agora eu vou fazer a força horizontal. Então, quem é a força Fx? É F cosseno θ, como a gente escreveu aqui. Portanto, ela é 12,0 vezes cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, que vai ser aproximadamente 0,866. Continua. Isso aqui vezes 12,0. No fim vai dar só 2 algarismos significativos por causa do 30. Isso é 10 newtons. Claramente menor. Então, como a força que empurra a força externa é menor do que a força de atrito estático máxima, o corpo permanece em repouso. Essa é a resposta. Muito bem. Isso foi o item A. Agora o item B. Qual é o valor do módulo da força de atrito que age sobre o bloco? Então, a gente já sabe que o bloco não se moveu. A gente já sabe que o bloco não se moveu. O módulo da força de atrito está calculado aqui em cima. Ou não? Não! Lembra que eu falei isso lá no Clube do Livro? Quando o bloco não se move, não tem uma equação para calcular a força de atrito.
A força de atrito é exatamente a força de atrito necessária para impedir ele de se mover. É qualquer número que está sendo aplicado desde que seja menor do que o máximo. Então, quem é a força de atrito estática? 10 newtons. Exatamente o valor que está sendo aplicado na tentativa de empurrar ele para frente. Por isso que ele não anda. Não pode ser essa. Porque se eu estou empurrando com 10 newtons para frente e tivesse de fato uma força de 59 newtons para trás, ele estaria acelerando para trás. E não é isso que está acontecendo, ele está parado. Então nunca se esqueçam disso. Quando o atrito está em regime estático, a força de atrito é igual à força que está empurrando para frente. É igual à força que está tentando vencer o atrito. O atrito é sempre igual e oposto à força que está tentando deslocar o corpo. Muito bem. Derrapagem em estradas escorregadias, horizontais e inclinadas. Alguns vídeos curiosos da internet, lá vem ele com essa história de vídeo da internet de novo. Alguns vídeos curiosos da internet mostram derrapagens em estradas escorregadias. Vamos comparar as distâncias que um carro que se move a uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora, percorre até parar em uma pista horizontal seca. Em uma pista horizontal coberta de gelo e, o caso mais divertido, em uma ladeira coberta de gelo. Vamos lá. Ele disse que nós vamos fazer. A. Que distância um carro percorre até parar em uma pista horizontal seca se o coeficiente de atrito cinético μk é igual a 0,60? Valor típico para pneus em bom estado em uma estrada ou rua asfaltada. Vamos supor que as rodas estão travadas, que o carro está se movendo no sentido positivo de x. Tá aqui a figura. Então eu tenho um carro vindo, esse carro tem velocidade inicial V0, 36 km por hora ou 10 metros por segundo, e ele vai deslizar até parar. Quanto ele andou? Qual é a distância que ele percorre? É um problema que vai envolver tanto dinâmica, que é o estudo das forças, quanto cinemática. Vamos pensar em quais são as forças envolvidas. O carro tem peso, mg, para baixo, e força normal para cima. Como ele não está nem afundando na rua e nem sendo lançado para cima, elas são iguais em módulo, se cancelam. Isso é importante porque eu preciso da força normal para ter o atrito. Conforme o carro começa a frear, ele está com velocidade zero. Na horizontal, a única força é nos pneus, que se soma para formar uma única força de atrito para trás. É essa força que vai fazer ele parar. Então, a força resultante no carro é a soma de todas as forças. Ela é a soma da força normal mais da força gravitacional mais da força de atrito. Essas duas se cancelam e, portanto, a força resultante é somente a força de atrito. Quem é a força de atrito em módulo? Como o carro está se movendo, ela é o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. E como nós vimos aqui em cima, o módulo da força normal tem que ser igual ao módulo da força gravitacional, que é massa vezes gravidade. Estou vendo aqui. Será que ele deu a massa do carro? Olha só. Ele não deu a massa do carro. Ele deu a velocidade, deu atrito cinético, mas ele não deu a massa do carro. Será que ficou... Será que eu deixei algum dado para trás quando eu montei esse enunciado? Vamos ver.
Não ficou. Em geral, quando eu estou vendo aqui, eu sei que vocês não estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo, mas em geral, quando não tem, é porque não precisa. Então vamos continuar, né? Claro que não vai precisar. Claro que não vai precisar. Óbvio. Então vamos lá. Essa aqui é a força resultante, então. Então, a força resultante em módulo é igual ao módulo da força de atrito, que, portanto, é μk vezes o módulo da força normal, mg. A força resultante vetorial, ela é a força resultante em módulo na direção I, porque é horizontal, só que o sinal negativo porque é para trás. Então, substituindo tudo isso aqui, fica menos μk mgi. Agora, escrevendo a segunda lei. A segunda lei me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E eu quero saber justamente quem é a aceleração. Portanto, a aceleração é igual a 1 sobre m, passei a massa dividindo, vezes a força resultante vetorial, que é, portanto, 1 sobre m, que multiplica menos μk mgi. Olha aqui, ó, a massa vai embora, por isso que não precisava. E a aceleração vetorial, portanto, é menos μkgi. Ela só depende do coeficiente de atrito e da aceleração da gravidade. E isso é bem simbólico, bem importante de vocês terem em mente, porque quando a força de atrito é a única força agindo sobre o corpo, que é esse caso, então a força de atrito sempre vai ser uma fração da gravidade, porque a gravidade é quem está determinando, a aceleração causada pela força de atrito sempre vai ser uma fração da gravidade, porque a gravidade é quem está determinando as forças trocadas através da superfície. Então a força de atrito cinético é 0,60, significa que vai ser 0,60 da força gravitacional, vai ser 60% da força gravitacional. Isso é assim em vetor e a gente vai usar isso, mas em módulo, essa aceleração, como eu disse, é μkg. Ok. Agora eu quero saber quanto que o carro vai andar. Qual é a equação da cinemática que relaciona velocidades e distância percorrida? Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX, que é quanto o carro andou. Eu quero ΔX e eu tenho todo o resto. O único cuidado que eu tenho que tomar é que aqui essa aceleração é negativa, porque eu estou me deslocando, a aceleração ela é no sentido contrário do deslocamento. A aceleração é no sentido contrário do eixo x. Então, substituindo, fica assim. A velocidade final, não vou nem escrever, é 0, porque o carro vai parar. A velocidade inicial foi dada, mais 2 vezes. Quem é a aceleração? É menos μkg. E ΔX é quem eu quero. Passando isso aqui para o outro lado, fica negativo também. Vai ficar assim, μkg ΔX negativo é igual a menos vi quadrado. Os menos vão embora, portanto, ΔX é igual a vi quadrado sobre μkg. Substituindo os valores, aqui nós temos 10 metros por segundo, tem vírgula. Quantos algarismos? Tem vírgula. 10 ao quadrado, dividido
por 0,60, esse aqui só tem 2 vezes 9,8, esse aqui também só tem 2. Portanto, ΔX é igual a 10 ao quadrado é 100, dividido por 0,6, dividido por 9,8, o resultado com 2 algarismos significativos. Isso dá precisamente 17 metros. Foi feito para dar esse valor, tá? Você sabe que tudo isso aqui foi pensado, dá certinho, dá 17 metros. Mas na verdade, eu acho que eu fiz caca aqui, não fiz não? Eu acho que eu perdi um 2 aqui, gente. Olha só. Esse 2 aqui, eu esqueci de passar ele para cá. Não pode. Então, 2 μkg. 2 vem para cá. Esse 2 para cá vai aparecer embaixo. Portanto, ele vai aparecer dividindo aqui. Portanto, a resposta é metade disso. Mas a gente precisa fazer a conta de novo por causa dos algarismos significativos, porque o arredondamento pode dar diferente. Então, 10 ao quadrado é 100, dividido por 0,6, dividido por 9,8. Isso dava 17 exato, né? Dividido por 2, isso vai dar 8,5, com 2 algarismos significativos. Então, tá tudo bem. Eu vou só anotar assim, ó, aqui, para não ter que apagar. Vai ficar 8,5 metros. Muito bem. Esse foi o item A. Vamos ver o que o item B reserva para nós agora. Qual é a distância percorrida pelo carro se a pista está coberta de gelo e o coeficiente de atrito cinético cai para 0,10? Ótimo, porque fisicamente, bom, se vocês estão ouvindo um barulho no fundo, é moto passando, tá? Fisicamente não muda nada, só mudou o mi. Então, se você pegar essa expressão aqui embaixo, para o item B, nós tínhamos que ΔX era igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 μkg. Só mudou mi. 10 ao quadrado dividido por 2 vezes 0,10, que é o novo mi, vezes 9,8. Estou com 2 algarismos significativos. Vamos fazer essa conta de novo. Em cima é 100, dividido por 2 é 50, dividido por 0,1 é a mesma coisa que fazer vezes 10 de novo. Isso deu 500, dividido por 9,8 dá 51 metros. E agora no item C, vamos considerar agora o caso de um carro que esteja descendo uma ladeira com inclinação θ de 5 graus. Então, a inclinação suave, muito menor do que as ladeiras de Salvador. Isso daqui foi uma colocação do tradutor, porque vocês sabem que esse livro vem dos Estados Unidos. Eu vou fazer um chute, eu não tenho aqui a versão em inglês desse livro. Eu vou fazer um chute e vou falar que era uma cidade americana aqui, talvez São Francisco, que é muito conhecida pelas ladeiras, e o tradutor foi lá e colocou uma cidade brasileira. Criativo, criativo. Então, o diagrama de corpo livre da figura 6,4C, que é esse daqui, é como da 5,15B, capítulo anterior, exceto pelo fato que, por coerência, nessa figura aqui, o sentido positivo do x é para baixo. Porque nesse exemplo que a gente fez lá atrás, era uma subida, não sei se vocês lembram. Isso foi no capítulo 5. Volta lá e vê os exemplos do capítulo 5. Então, qual é a distância percorrida pelo carro, nesse caso, até parar? O que mudou aqui? Muda a aceleração. Porque agora, quando nós medimos distância... Bom, primeira coisa,
Enquanto que aqui eu tinha apenas a força de atrito para parar o carro, então, uma vez que eu piso no freio, as rodas travam e eu entro em atrito cinético, então não tem mais rolamento do pneu, eu tenho apenas deslizamento. Uma vez que eu entro nesse estado, esse coeficiente de atrito é a única força das forças resultantes. Lembra aqui em cima que a gente cancelou tudo menos a força de atrito? Agora não é mais assim. Agora, com o plano inclinado por um ângulo θ, o peso continua sendo vertical para baixo. E a força normal, ela vem pela componente ortogonal, ou seja, que faz 90 graus com a rampa. Então, esta componente, a força normal, ela está aqui para cancelar essa força aqui, para impedir que o veículo entre, né, na rampa, para impedir que ele quebre a rampa e afunde aqui. Então, aí se cancelam. Aí eu tenho uma componente da força-peso, mg seno de θ, que é quem puxa ele para baixo. Tá realmente fazendo força para ele cair. E a força de atrito está aqui para trás, do outro lado. Mas a força de atrito... Então o que mudou? Mudou que a força de atrito, que era igual à força normal, agora ela vai ser menor, porque a força normal não é toda a força-peso, é só uma parte. Então a força de atrito é menor, e além disso, além da força de atrito ser menor, nós temos a força-peso, uma componente da força-peso puxando o carro para baixo. Então vamos fazer aqui a segunda lei de Newton, com todas as forças, para ver o que acontece. Praticamente a gente tem que fazer o problema de novo, considerando agora uma nova decomposição de forças. Item C, na rampa. E que nós temos uma rampa, não importa que o ângulo 5 graus é bem menor, isso aqui está mais para 30 graus, mas é só um diagrama, tá? Aqui nós temos θ, vou desenhar o carro como sendo um ponto fixo aqui. Viu? É um carro, vocês estão reconhecendo que é um carro? É um carro. mg, que é a força-peso, vertical para baixo, e a gente vai fazer a decomposição não em x e y, mas na verdade nós vamos fazer a decomposição em paralelo à rampa e ortogonal à rampa. Então aqui nós temos uma componente da força-peso. Aqui é mg, na verdade eu tenho que fazer as duas para vocês verem o ângulo, vai ser seno ou cosseno. Esse ângulo aqui é igual a esse, tá bom? Então, esse aqui é mg seno de θ. O que é isso? Isso aqui é a componente da força-peso, é a componente paralela à rampa. Do lado de cá, eu tenho mg cosseno de θ. O que é isso? É a componente da força-peso ortogonal à rampa. A componente ortogonal pressiona o veículo contra a rampa resiste colocando uma força igual e contrária, exatamente com o mesmo valor que a força normal. Aqui com vetor, porque não é... Bom, todos podem ter vetor, apesar de ser componente. O problema de colocar vetor aqui é que eu não coloquei versor, né? Então esse daqui vai ter vetor. E aí, nós vamos dizer nessa rampa que... Tá dando para ver esse risco que eu fiz aqui em cima? Quase não deu, né? Vou fazer mais para baixo. A gente vai dizer que na direção da rampa nós temos I e ortogonal à rampa nós temos J. E para trás a força de atrito. Ok, vamos escrever quem que é quem aqui então. Então a força, passar tudo para a caneta preta. A força normal, ela é igual ao módulo da força-peso ortogonal, módulo de Fg ortogonal,
na direção J. FG ortogonal, o vetor, está para baixo, aqui, ela é módulo de FG ortogonal de J, só que para baixo, então com menos. Escrever FG ortogonal é mais curto do que escrever MG cosseno θ, e depois MG seno θ. Aí nós temos a força peso paralela, que é mais FG paralelo I. E por último nós temos a força de atrito. E a força de atrito, ela é o módulo da força normal na direção I, só que com sentido contrário. Porque ela está indo para trás, sentido contrário de I. E quem que é o módulo da força normal? Força normal é o módulo do peso ortogonal vezes J. Portanto, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso ortogonal. Esses dois módulos aqui são iguais. Muito bem. Quem que é quem? Vamos escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à soma das forças. Quem são todas as forças que a gente tem aqui? Nós temos a força peso completa, puxando para baixo, mais a força normal, mais a força de atrito. Agora nós vamos escrever as componentes da força peso. Então, a força peso pode ser escrita como uma componente paralela, mais uma componente ortogonal. Mais a força normal, mais a força de atrito. Agora eu vou substituir tudo. Então, a força está aqui em cima, né? A força gravitacional paralela, ela é mg seno de θ positivo na direção I. A força peso ortogonal está para cá, ela é mg cosseno de θ na direção J, porém com o sentido inverso. Se o sentido é inverso, eu preciso apagar esse sinal de mais e mudar ele para menos. Depois a força normal. E a força normal é a mesma coisa que a força peso ortogonal, só que para cima. Ó. Não precisava nem ter escrito abertão assim. A gente sabe que elas vão cancelar. E por fim, a força de atrito. A força de atrito, ela é de novo igual à força normal, só que para cima, faltou uma coisa aqui. A força de atrito não é só igual à força normal, né? E lá. A força é o módulo que é igual, mas ela é μ vezes a força normal. Então aqui, a força de atrito, ela é, vou fazer aqui no começo, menos o módulo da força normal, que a gente já viu que é mg cosseno de θ, né, porque é igual ao peso ortogonal, vezes μ vezes j. Vamos ver se a gente deu conta de todas. Essa aqui é essa aqui é essa, a força normal é essa, e essa daqui é essa. Eu fiz aqui embaixo que eu fiquei com medo de não caber. Ok? Então nós temos uma componente em I e uma componente em J. Essa é a nossa força. A gente consegue escrever ela de forma mais organizada, assim, ó, coloca mg em evidência e fica seno de θ na direção I menos μ cosseno de θ na direção J. Vamos analisar um pouco isso antes da gente continuar. Nós temos uma aceleração na direção I. E I
quer dizer, uma força. A força vai produzir aceleração. I é paralelo à rampa. Portanto, nós temos alguém que está fazendo força, que é a força-peso, fazendo o seu carro descer a rampa. Coisa que a gente não tinha antes quando era no plano. No plano era só a força de atrito. E isso vai aumentar a distância percorrida. Você tem alguém puxando. E também nós temos a força de atrito, que deveria ser μmg, como era no outro, agora ela tem um cosseno. E esse cosseno é cosseno do ângulo. Então, pensa comigo, se esse ângulo fosse zero, se fosse na horizontal, cosseno de zero é 1. Ou seja, aqui seria só μ e a força seria menos μmg, como era na horizontal. Qualquer ângulo diferente de zero faz o cosseno ser um valor menor do que 1. 0,9, 0,8, alguma coisa assim. Ou seja, eu estou pegando um número que já é pequeno, que é o μ, que é o coeficiente de atrito, mas multiplicar ele por um número menor que 1. Então, esse produto dá menor ainda. Então, não só eu coloquei uma força puxando no sentido da rampa, e aqui eu notei que tem um erro, tá? Já vou corrigir. Não só coloquei uma força puxando no sentido da rampa, como também o coeficiente de atrito que segura é menor. Então, são duas coisas que têm uma tendência a aumentar o seu deslocamento. E o erro aqui é o seguinte, a força... Eu coloquei o versor errado aqui, ó. Aqui também. Eu fui copiar aqui da força normal. Vamos arrumar todo mundo junto comigo, ó. Pega a borracha aqui. Força de atrito tem o módulo na direção da força normal, mas ela, na verdade, é horizontal. Eu vou até fazer de outra cor aqui para quem chegar depois ver que eu mudei. Aqui aí e aqui aí. O que significa que aqui aí também. O que significa que eu posso pôr em evidência. Então eu vou reescrever esse pedaço aqui como um todo. Acontece. Acontece na aula, acontece aqui também. Seno. Então aqui abre parênteses. Fica seno θ menos mi cosseno θ i. Então, só tem a aceleração paralela à rampa. Faz sentido, não tem aceleração para cima nem para baixo, só na direção da rampa, que é a direção i. Segunda lei de Newton, vai igualar isso daqui a massa vezes aceleração. Aceleração é quem eu quero. Posso dizer que isso daqui é massa vezes aceleração i, escrevendo a aceleração como sendo módulo vezes direção. E aí eu vou... Lembra, se eu tenho i aqui e i aqui, então o que está aqui é igual ao que está lá. Também eu vejo que eu vou cancelar a massa. Lembra que eu não preciso da massa do carro. O resultado final, ó, escrevendo aqui primeiro, é que a aceleração é igual à aceleração da gravidade, que multiplica esse combo aqui, ó, seno de θ menos mi cosseno de θ. E isso vai entrar na nossa equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos, ou melhor, mais, está indo para a esquerda, 2a delta x. A velocidade inicial é a velocidade do veículo, a velocidade final é zero. E aqui... então, aí é que tá. Aqui nós temos... Parece que ficou estranho, mas não ficou. Vou mostrar para vocês. Eu tenho g seno θ positivo, essa aceleração está puxando na direção da rampa. E aqui eu tenho mi cosseno θ negativo, que é o que puxa na direção, no sentido oposto da rampa, é o que faz frear. Então, essa aceleração, se o coeficiente de atrito for muito pequeno, na verdade ele vai acelerar para baixo, ele vai descer a rampa indefinidamente. E existe um certo coeficiente de atrito, inclusive, que faz a aceleração ser zero, o que significa que você desceria com velocidade constante. E ele só vai parar se esse lado for maior do que esse. Então, isolando aqui, fica que vi ao quadrado é igual a menos 2a delta x, isolando delta x,
Fica menos VI ao quadrado sobre 2A, dessa vez eu não esqueci do 2, VI ao quadrado em cima, e embaixo a aceleração, que é G, era μg, lembra? 2, só porque eu falei do 2, era 2μg, agora é 2g, e tem essa composição angular aqui. Substituindo os dados, a velocidade era 10 metros por segundo, continua, isso não mudou. 2 vezes 9,8 vezes seno de 5 graus menos, agora na rampa não é no gelo, né? A rampa é normal, é o mesmo coeficiente de atrito. Vamos considerar o caso em que o carro esteja descendo uma ladeira com inclinação 500 graus. Guarda isso, tem 3 algarismos significativos aqui. Uma inclinação suave é muito menor. Então, ele está falando de usar asfalto, então é 0,6 o μ cinético, ele não falou para mudar o μ. Vou voltar só um pouquinho, que ficou feio aqui embaixo, vamos fazer direito. Ó. Seno de 5,00 graus menos 0,60, que multiplica o cosseno de 5,00 graus. Ok, vamos ver quem que é quem então. 5 graus. Seno, aqui embaixo, vamos mudar de cor. Vamos usar a caneta do unicórnio. Aqui embaixo fica com 0,0872, já arredondando para 3 algarismos significativos. Do lado de cá, o cosseno dá um número grande, mas vezes 0,60, com 2 algarismos significativos, isso aqui inteiro vai ficar 0,59771, só que só vale pegar 2 algarismos significativos, hein? Por causa desse 0,60. E esse do lado de cá também, na verdade, quando eu peguei aqui o seno, depois desse 2, se vocês querem saber, depois desse 7 aqui, isso aqui era na verdade 1, 5, 5, né? Mas desse lado valem 3 algarismos significativos. Qual que é o problema na subtração mesmo, ou na soma? É o número de casas decimais que tem que conservar. Enquanto o lado de cá tem 0, 1, 3 até o último significativo, casas decimais, aqui só tem 2. Então, a hora que eu for fazer aqui um menos o outro, então 5 cosseno vezes 0,6, isso aqui é menos, aí mais 5 seno. O resultado disso aqui tudo, volta para a caneta do unicórnio. O resultado disso daqui tudo dá menos, só pode ter 2 casas decimais. Então, 0,51056, porém, só 2 casas decimais importam. E agora eu vou fazer isso daqui, vezes 9,8 vezes 2. De novo, foi feito para dar certo, né? Isso aqui inteiro aqui de baixo, então eu estou fazendo isso aqui tudo aqui de baixo. Se você fizer na calculadora sem parar, acompanhando os algarismos e as casas decimais, mas sem parar, vai dar menos 10,006, ou seja, daqui para lá é lixo numérico. Deu 10, deu menos 10. O menos vai embora com o menos de cima, 10 ao quadrado sobre 10, e na verdade, ΔX foi igual a... Aqui embaixo tinha que ter 2 algarismos significativos só, certo? E pelo 9,8 também, então 10 metros. Muito bem, esse é o resultado desse problema. Então, quando ele estava no plano, ele... Cadê a distância?
ele andou 8,5 metros até parar. Quando ele estava na rampa seca, sem gelo, ele andou 2,5 metros, 1,5 metro a mais, de 8,5 ele foi para 10 metros. Agora, pergunta para você fazer em casa. O que mudaria se ao invés de 0,60 aqui fosse o atrito com o gelo, que foi 0,10 do item B? Então, troco o Mi para 0,10. O que muda? Faça a conta de novo e me fale nos comentários desse vídeo o que muda se você mudar aqui. Ou seja, se estiver numa rampa com 5 graus de inclinação, coberta de gelo, e você tentar frear, quanto você vai andar? Aumentou, entre aspas, só 1,5 metro. 1,5 metro pode ser a diferença entre um acidente, né? Ocorrer ou não um acidente. Aumentou 1,5 metro com relação ao seco, de 8,5 para 10. Mas e de 51 metros, vocês acham que vai aumentar? Quanto mais? Façam a conta e deixem nos comentários do vídeo.